Cosmos, imagens que emocionam o mundo. O Papa Leão XIV celebrou hoje uma missa com presos em uma penitenciária italiana. O dia amanheceu silencioso em Roma, mas dentro dos muros do presídio de Rebibbia havia um movimento incomum. Guardas organizavam corredores, voluntários preparavam uma capela simples e um pequeno coral de detentos ensaiava cânticos litúrgicos. A razão de todo aquele cuidado era a visita do Papa Leão XIV, que havia decidido celebrar ali a missa da Quinta-feira Santa, um gesto carregado de significado e de profunda tradição. Desde o início do seu pontificado, Leão XIV mostrava sensibilidade especial pelos marginalizados. Ele repetia frequentemente que o rosto de Cristo pode ser encontrado nas periferias humanas. Por isso, quando a proposta de celebrar a missa num presídio chegou à sua mesa, ele não hesitou. "É lá que devo estar", disse aos seus assessores. E assim, naquela manhã, uma comitiva discreta do Vaticano seguiu em direção ao presídio, levando paramento simples, um cálice e a determinação de levar esperança àqueles que muitos haviam esquecido. Quando o carro branco com o brasão papal chegou ao portão principal, os detentos não viram apenas um chefe de Estado, viram um pastor disposto a entrar no seu mundo. As portas de ferro se abriram com um som metálico que ecoou pelos corredores. O Papa, vestido com uma batina simples e um sorriso sereno, passou pelas grades cumprimentando os agentes penitenciários e os voluntários. Ele fez questão de olhar nos olhos de cada pessoa, como se quisesse dizer silenciosamente: "Você importa para Deus." Na capela improvisada, cadeiras de plástico estavam alinhadas em fileiras. Uma cruz de madeira simples dominava o altar. Não havia ouro, nem mármore, apenas a essência do sagrado, um espaço de encontro entre o divino e o humano. Os detentos, vestindo uniformes azuis, ocuparam os lugares mais próximos. Alguns estavam tensos, outros curiosos. Poucos acreditavam que o próprio Papa estaria ali, diante deles, não como juiz, mas como irmão na fé. A missa começou com um silêncio profundo. O coral formado por detentos iniciou um cântico suave: "Ubi caritas e amor, Deus ibi est", onde a caridade e amor, ali está Deus. As palavras ecoaram pelo ambiente de concreto, transformando o espaço áspero em solo sagrado. O Papa entrou lentamente, fez uma breve inclinação diante do altar e iniciou o rito com voz calma e firme: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Na homilia, Leão XIV não trouxe palavras complexas, mas um testemunho simples e direto. "Queridos irmãos, sei que muitos de vocês carregam culpas, dores e histórias difíceis. Hoje, Jesus nos mostra que mesmo na prisão, mesmo na dor, nós podemos lavar os pés uns dos outros, servir e recomeçar. Para Deus, vocês não são apenas números ou prontuários. Vocês são filhos amados, chamados a uma vida nova." As palavras tocaram corações endurecidos. Um homem de meia idade, condenado há décadas, enxugou discretamente uma lágrima. Outro, tatuagens à mostra, olhava fixamente para o Papa, como se cada frase fosse um bálsamo para feridas antigas. Alguns fecharam os olhos, mergulhando em memórias e preces silenciosas. Então veio o momento mais esperado, o rito do lava-pés. 12 detentos foram escolhidos. O Papa se ajoelhou diante de cada um, retirou a mitra e lavou seus pés com água morna, enxugando-os com uma toalha branca. O gesto era tão simples quanto radical. Muitos daqueles homens nunca haviam experimentado um sinal tão profundo de humildade e amor vindo de alguém com tamanha autoridade. Um deles, visivelmente emocionado, disse baixinho: "Obrigado, Santo Padre, eu não mereço." E o Papa respondeu com um sorriso: "Todos nós precisamos ser lavados pelo amor de Cristo." Após o lava-pés, a missa prosseguiu. Durante a consagração, o silêncio era tão intenso que se ouvia apenas a respiração dos presentes. Quando o Papa elevou o pão e o cálice, muitos detentos fecharam os olhos, talvez pela primeira vez em anos sentindo que o céu tocava a terra, ali mesmo, naquele presídio. Ao final, antes da bênção, o Papa dirigiu-se novamente a eles: "Levem esta missa como um sinal de que a vida de vocês pode mudar. Deus não se esqueceu de nenhum de vocês. Rezem por mim, assim como eu rezarei por vocês." Os detentos aplaudiram timidamente, depois com mais força, até que o som se espalhou por todo o prédio.
Guardas e voluntários também choravam, tocados por aquela manhã que fugia a qualquer rotina. O Papa então caminhou lentamente até a saída, cumprimentando mais uma vez a todos. Antes de atravessar o portão, virou-se e fez o sinal da cruz, abençoando aquele lugar marcado por histórias difíceis, mas agora também por um gesto de esperança. Nos dias que se seguiram àquela missa histórica, as imagens do Papa Leão XIV ajoelhado diante dos detentos percorreram o mundo. Canais de televisão mostraram o gesto repetidamente, manchetes falavam do Papa dos Humildes e redes sociais se encheram de comentários emocionados. Em muitos lugares, pessoas que raramente acompanhavam notícias religiosas pararam para assistir aquele momento de humildade e esperança. No Vaticano, a repercussão foi imediata. A sala de imprensa divulgou uma nota oficial destacando que a escolha de celebrar a missa da Quinta-feira Santa em um presídio não era apenas um gesto simbólico, mas um chamado concreto a toda a Igreja, levar a misericórdia de Cristo aos lugares onde ela parece ausente. O comunicado ainda trazia um pedido especial do Papa, que cada diocese refletisse sobre como poderia aproximar-se daqueles que vivem à margem, incluindo os encarcerados. Enquanto isso, dentro do presídio, o clima mudou. Os guardas, acostumados a uma rotina dura e, muitas vezes, desumanizada, comentavam entre si como aquela manhã havia tocado a todos. Um deles disse a um colega: "Eu nunca tinha visto esses homens assim." Durante a missa, parecia que eles eram outros. E o colega respondeu: talvez seja isso que ele quis mostrar, que todos podemos mudar." Alguns detentos escreveram cartas ao Papa, agradecendo. Um deles, chamado Marco, relatou: "Quando o Senhor lavou meus pés, senti vergonha de tudo o que fiz, mas também senti esperança. Pela primeira vez em muitos anos, penso que posso ser diferente." Essa carta foi lida pelo próprio Papa Leão XIV em seu quarto simples no Vaticano, enquanto ele fazia uma oração silenciosa. Mais tarde, ele comentou com seu secretário: "Essas palavras valem mais do que qualquer título ou honraria. Aqui está o Evangelho vivo." O impacto também chegou às famílias dos detentos. Muitas receberam ligações ou mensagens contando sobre o acontecimento. Uma mãe, ao assistir pela televisão o momento em que o Papa abençoava o presídio, começou a chorar. "Ele abençoou meu filho, mesmo ele tendo errado tanto." Para ela, aquela imagem foi como um abraço de Deus atravessando paredes e grades. Os meios de comunicação se interessaram por histórias individuais. Um jornalista conseguiu entrevistar um dos detentos participantes do Lava Pés. Ele, com lágrimas nos olhos, declarou: "Eu sempre pensei que a Igreja era só para os bons. Mas hoje entendi que ela também é para mim, mesmo com todas as minhas falhas. Nunca vou esquecer isso." Em paróquias de diferentes países, padres aproveitaram o gesto do Papa para pregar sobre misericórdia. Um padre no Brasil, por exemplo, disse durante a missa dominical: "Se o Papa vai até um presídio para lavar os pés de homens que erraram, nós também precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros aqui, na nossa comunidade." E assim, inspirados por um evento ocorrido em um lugar distante, fiéis começaram a procurar maneiras de ajudar os necessitados locais, visitando hospitais, asilos e casas de recuperação. O próprio Papa Leão XIV, durante a audiência geral da semana seguinte, comentou novamente sobre o que havia vivido. "Naquele presídio, vi lágrimas de arrependimento e de esperança. Vi homens que, apesar de seus erros, ainda carregam a imagem de Deus. Que a nossa Igreja nunca se esqueça disso." O discurso foi acompanhado por milhares de peregrinos na Praça de São Pedro, muitos segurando cartazes com frases de apoio, como "A misericórdia transforma" e "Obrigado, Papa Leão XIV." Atrás dos muros do presídio, o eco do gesto continuava. Alguns detentos passaram a se reunir espontaneamente para rezar o terço. Outros começaram a escrever cartas para as famílias pedindo perdão. Um grupo, incentivado pela pastoral carcerária, decidiu começar um pequeno projeto de leitura da Bíblia nas tardes de domingo. "Se o Papa acredita que a gente pode mudar, então vamos tentar", disse um deles. Guardas que antes se mostravam indiferentes agora se aproximavam com mais humanidade. Um deles, ao ver um detento cabisbaixo, disse: "Lembra do que o Papa falou? Você pode ser diferente."
Não desista. Era um pequeno gesto, mas que, naquele ambiente, significava muito. A celebração também inspirou novas iniciativas fora do presídio. Em Roma, voluntários começaram uma campanha para arrecadar livros e materiais educativos para enviar aos detentos. Na América Latina, grupos de pastoral organizaram visitas a prisões locais, levando a mensagem do Papa como tema central. Não é só o Papa que deve ir até eles, dizia uma voluntária. Todos nós somos igreja. Na Cúria Romana, alguns assessores comentavam sobre como aquele gesto poderia abrir caminho para novas políticas pastorais voltadas ao sistema prisional. Talvez seja a hora de reforçar a pastoral carcerária em nível global, sugeriu um bispo. O Papa, ao ouvir essa ideia, apenas sorriu e disse: não só talvez. É hora. Enquanto isso, o coral de detentos que cantou na missa continuou se reunindo. Eles ganharam um velho teclado doado por uma paróquia próxima e começaram a ensaiar hinos para as missas semanais celebradas na capela do presídio. Um deles comentou: antes eu só gritava raiva. Agora eu canto para Deus. A história daquela missa especial começou a ser contada também em escolas católicas. Professores usaram as imagens do Papa lavando os pés como exemplo de humildade e serviço. Crianças escreveram cartas para os detentos, enviadas pela pastoral carcerária, dizendo: estamos rezando por vocês. Não desistam. Assim, o gesto do Papa Leão XIV ultrapassou os muros do presídio e chegou a lugares onde ele jamais imaginaria. Um simples ato de lavar pés transformou-se em uma onda de misericórdia e reflexão em todo o mundo católico. Com o passar das semanas, o gesto do Papa Leão XIV começou a gerar efeitos também dentro do próprio Vaticano. A Comissão para a Pastoral Carcerária, que até então trabalhava de maneira discreta, recebeu a missão de elaborar um plano global de apoio espiritual aos presos. O Papa pediu relatórios detalhados sobre iniciativas já existentes em diferentes países, e queria sugestões para expandir a presença da Igreja nesses ambientes. Não podemos nos contentar com um gesto simbólico anual, disse ele em uma reunião. Os presos são irmãos que precisam de acompanhamento constante. Os bispos presentes tomaram nota, surpresos com o tom direto do Papa, e prometeram voltar com propostas concretas. Nos jornais, colunas de opinião começaram a surgir elogiando a ação do Papa. Um articulista italiano escreveu: Leão XIV lembrou à Igreja que a misericórdia não tem fronteiras. Quando ele lavou aqueles pés marcados por histórias de crime e dor, ele lavou também os nossos preconceitos. Outro jornal, secular, destacou: poucos líderes mundiais se arriscam a gestos tão fortes de empatia. O Papa fez mais pelo diálogo e pela paz social em uma manhã do que muitos discursos políticos. Mas não faltaram críticas. Alguns comentaristas mais conservadores temiam que gestos assim pudessem ser interpretados como indiferença aos crimes cometidos. Será que não se está passando a mão na cabeça de quem errou? Questionou um editorial. O Vaticano respondeu com serenidade, reafirmando que o gesto não anula a justiça, mas recorda que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Enquanto isso, no presídio de Rebibbia, algo silencioso e profundo acontecia. Os encontros de oração entre os detentos tornaram-se frequentes. Um deles comentou com o capelão: quando o Papa lavou meus pés, foi como se tirasse um peso que eu carregava há anos. O capelão sorriu e respondeu: esse peso você pode continuar entregando a Cristo, todos os dias. O coral de detentos passou a ensaiar um cântico especial em homenagem ao Papa. Eles o chamaram de Cântico do Perdão. As letras foram escritas por um preso condenado a mais de 20 anos, que nunca havia composto nada. Ele disse, emocionado: não sei nem explicar, mas quando vi o Papa ajoelhado na minha frente, senti vontade de fazer algo bonito, algo que agrade a Deus. Em uma audiência privada com representantes de pastoral carcerária do mundo todo, o Papa Leão XIV ouviu histórias semelhantes vindas de lugares distantes. Um padre filipino contou sobre detentos que começaram a alfabetizar colegas após a missa inspiradora. Uma freira africana relatou como a visita do Papa incentivou governos locais a permitirem a entrada de voluntários cristãos nos presídios. Essas são as sementes do Evangelho, respondeu o Papa. Cuidem delas.
O impacto chegou até comunidades católicas fora do ambiente prisional. Em uma pequena cidade do interior da Espanha, jovens inspirados pelo gesto do Papa organizaram uma visita ao centro de detenção juvenil local, levando livros, instrumentos musicais e palavras de incentivo. Se o Papa foi até lá, por que nós não podemos fazer o mesmo aqui? Disse um deles. No Brasil, uma pastoral carcerária recebeu mais de 100 novos voluntários depois de exibir o vídeo da missa do Papa em uma reunião paroquial. Um voluntário comentou: "Eu nunca pensei em entrar em um presídio. Tinha medo. Mas ver o Papa ali dentro, de joelhos, me fez enxergar de outro jeito." Esses frutos também foram motivo de oração na missa seguinte do Papa na Basílica de São Pedro. Durante a homilia, ele disse: "Quando ajoelhei diante daqueles irmãos, não fiz um teatro. Eu estava ajoelhado diante de Cristo que sofre em cada um deles. Que cada um de vocês encontre também alguém diante de quem possa se ajoelhar em serviço." As câmeras registraram o momento, e as palavras foram traduzidas em dezenas de idiomas. A mensagem chegou a lugares improváveis, como a cela de um prisioneiro na Ásia que, ao ouvir o discurso pelo rádio, disse ao colega: "Você ouviu? Ele disse que Cristo está aqui, comigo." A missa em Rebibia também inspirou diálogos entre autoridades civis e religiosas. Em alguns países, ministros da Justiça começaram a se reunir com líderes eclesiais para discutir programas de reintegração social. Se a Igreja está disposta a oferecer apoio espiritual e moral, nós também devemos oferecer condições reais de mudança, disse um desses ministros em coletiva. Para o Papa Leão XIV, não se tratava apenas de um evento isolado, mas de uma visão de igreja que vai ao encontro do ferido. Em uma reunião com jovens universitários no Vaticano, ele explicou: "Não tenham medo de entrar em lugares onde poucos querem entrar. O Evangelho não é um livro para ser guardado na estante, é uma chama para iluminar as trevas. As grades de uma prisão podem fechar corpos, mas não podem fechar o coração de Deus." Essas palavras repercutiram profundamente. Estudantes de teologia começaram a escrever artigos e preparar projetos de extensão universitária voltados ao sistema prisional. Um deles escreveu em seu blog: "Talvez nunca tenhamos a chance de lavar os pés de um prisioneiro, mas podemos lavar as feridas invisíveis de tantas pessoas ao nosso redor." Enquanto isso, no presídio, o coral preparava-se para uma nova missa com o capelão local. Antes do ensaio, um detento comentou: "Quando eu sair daqui, quero procurar uma paróquia e continuar cantando." Outro respondeu, sorrindo: "Eu também. Quem diria que um dia eu ia pensar nisso?" Os frutos daquela manhã continuavam a se espalhar como ondas em um lago tranquilo. O gesto do Papa Leão XIV, aparentemente simples, tornou-se um testemunho vivo de que o Evangelho é mais forte que muros, correntes e passados marcados por erros. Meses após a missa no presídio de Rebibia, o impacto daquele dia ainda era sentido. Um relatório preparado pela Pastoral Carcerária Internacional foi entregue ao Papa Leão XIV. O documento, cuidadosamente encadernado, trazia fotografias, testemunhos e dados sobre as mudanças que haviam ocorrido em diversas partes do mundo. O Papa folheou página por página, com atenção, parando em histórias que chamavam sua atenção. Um desses relatos veio de uma prisão na América do Sul, onde, após a celebração do Papa, um grupo de detentos começou a se reunir semanalmente para ler o Evangelho. O capelão local escreveu: "Eles não pedem privilégios, apenas pedem uma palavra de Deus para iluminar suas vidas. O Senhor acendeu uma chama aqui." Outro relatório falava sobre uma penitenciária feminina na África, onde voluntárias católicas começaram a visitar as internas levando cursos de alfabetização e momentos de oração. Uma delas escreveu: "Quando mostramos a foto do Papa ajoelhado lavando os pés de presos, elas choraram. Disseram: se ele se ajoelhou por eles, talvez Deus também nos veja com misericórdia." Essas notícias eram motivo de alegria para o Papa, mas também de responsabilidade. Em uma reunião com seus assessores, ele comentou: "Não podemos permitir que essa seja apenas uma lembrança bonita. Precisamos criar estruturas permanentes para sustentar esse trabalho." Foi assim que nasceu a ideia de um grande encontro internacional sobre pastoral carcerária, a ser realizado no Vaticano no ano seguinte.
O Papa queria ouvir diretamente detentos, ex-detentos, agentes penitenciários, capelães e voluntários de todo o mundo. Nos meses seguintes, a preparação para o evento envolveu diferentes departamentos do Vaticano. Cartas foram enviadas a conferências episcopais, pedindo sugestões e experiências locais. A resposta foi impressionante. Chegaram testemunhos de países em guerra, de prisões superlotadas e de pequenas cadeias no interior de cidades pacatas. Cada história trazia a mesma mensagem: a necessidade de enxergar os detentos como pessoas, não apenas como números. Enquanto isso, o coral do presídio de Rebibia recebeu permissão especial para gravar o Cântico do Perdão que haviam composto. A gravação simples, feita com microfones improvisados e um teclado antigo, foi enviada ao Papa como presente. Quando o áudio tocou na pequena capela particular onde o Papa costumava rezar, lágrimas discretas desceram pelo seu rosto. Eles estão evangelizando, disse baixinho. No encontro internacional, meses depois, o Papa Leão XIV abriu o evento com palavras fortes. A prisão é um lugar onde a humanidade sofre, mas também pode ser um lugar onde a graça floresce. Nunca esqueçamos que cada detento tem um nome, uma história e um futuro que pode ser redimido. Essas palavras foram recebidas com aplausos, alguns emocionados, outros reverentes. Durante as sessões do encontro, ex-detentos compartilharam suas histórias de conversão após gestos simples de capelães e voluntários. Um deles disse: "Eu me sentia lixo, até o dia em que um padre me disse que Deus ainda me amava. Hoje, sou catequista na minha paróquia." Outro relatou: "Não foi fácil reconstruir a vida, mas aquele gesto do Papa me deu coragem. Se ele se ajoelhou por mim, eu posso me levantar." O Papa ouviu atentamente cada testemunho, muitas vezes com as mãos unidas em oração. Para ele, aquelas vozes não eram estatísticas, mas sinais vivos do Evangelho em ação. Ao final do encontro, anunciou a criação de um fundo internacional para projetos de reintegração social de detentos, com o apoio de doadores e instituições católicas. Os frutos do gesto do Papa começaram a aparecer também na política de alguns países. Inspirados pela cobertura midiática, ministros da Justiça anunciaram reformas no sistema prisional, aumentando oportunidades de educação e trabalho para os internos. Um deles, em coletiva de imprensa, declarou: "Se o Papa acredita que eles merecem uma segunda chance, nós também devemos acreditar." Nas paróquias ao redor do mundo, a história da missa no presídio tornou-se exemplo em catequeses e encontros de formação. Crianças repetiam nas aulas de religião: "O Papa lavou os pés dos presos." E catequistas aproveitavam para ensinar sobre perdão, serviço e misericórdia. Um jornalista perguntou ao Papa, em uma entrevista exclusiva: "Santo Padre, o que o senhor sentiu naquele momento ao lavar os pés daqueles homens?" O Papa sorriu e respondeu: "Senti que estava diante de Cristo. E senti que, quando nos abaixamos para servir, é aí que nos tornamos verdadeiramente livres." Essas palavras fecharam o ciclo iniciado naquela manhã simples em Rebibia. Um gesto aparentemente pequeno transformou corações, inspirou mudanças concretas e mostrou ao mundo que a Igreja, quando vive o Evangelho na prática, ultrapassa muros, grades e estigmas. Ao final, a missa no presídio tornou-se mais do que uma notícia, tornou-se um marco de esperança. O Papa Leão XIV, com a serenidade que lhe era característica, mostrou que a misericórdia é capaz de florescer nos lugares mais improváveis. E enquanto a Igreja continuava seu caminho, aquele gesto permanecia como uma luz viva, lembrando a todos que ninguém está fora do alcance do amor de Deus.